Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre identidade. Como ativar a minha verdadeira identidade. Olha, o quanto que é importante, o quanto que é gratificante para mim estar entregando essa aula, porque Deus tem trabalhado em mim primeiro. E tenho certeza que vai falar muito com vocês. Então, me ouvem bem, me vê, para a gente dar início aqui. Perfeito. Na semana passada, a gente falou sobre a nossa construção, né? Como que você foi construído. E o primeiro passo é você tomar posse da sua real identidade. Então, é saber quem você é, de onde você veio. Então, a sua real identidade é a imagem e semelhança daquele que te fez. Independente se você acredita ou não, essa é uma real, essa é uma verdadeira identidade sua. É a sua realidade. E a gente vai ver o quanto que estamos distante dessa identidade, né? E a nossa aula de hoje para que você se depare como está a sua imagem hoje, como que você se vê. E é muito profundo, sabe? Muito profundo, porque nós nós nos vemos de uma forma muito distorcida. E tem um porquê, né? Tem um porquê que eu me vejo dessa forma. E a gente vai descobrir aonde tudo isso começou, tá? Então, essa aula está sendo gravada e depois você vai ter acesso a ela para poder ver quantas vezes for necessário, até que eu retire ela do ar, tá bom? Ela vai estar dentro da plataforma onde eu estou formatando lá, né, o nosso curso, e ela vai para lá depois. Então, você está sendo aqui privilegiado de receber essa aula aqui comigo. Vamos lá. A sua imagem, a sua autoimagem, como que você se vê, né? Hoje, um dos maiores problemas da humanidade é não enxergar quem realmente ela é, quem realmente eu sou. E cada dia que passa, a gente consegue ver o quanto que estamos nos perdendo disso. E por que a gente está se distanciando de quem somos de verdade? Porque ao longo da nossa caminhada, nós fomos adicionando rótulos na nossa vida, né? Fomos colocando rótulos ali dentro da nossa essência e distorcendo essa verdadeira identidade de quem somos realmente. E muitas das vezes essa distorção, ela vem muito antes da gente estar aqui em vida, né? Em vida que eu digo assim, real, né? Porque desde o ventre da nossa mãe, a nossa identidade está sendo formada. De certa forma, essa identidade está sendo formada. Como, Viviane? Quando a gente está no ventre da nossa mãe, tudo que ela vive, nós também vivemos, porque ali somos um. Então, todas as emoções que essa mãe vive durante a gestação, eu e você também vivemos. E ali já vão sendo impresso na gente muitas coisas. E você, né, vai vivendo, sai dali daquela gestação, nasce, e tudo aquilo vem acontecendo. E você também vem trazendo informações dentro da nossa formação. A gente traz aí, a nossa primeira formação emocional é de 0 aos 7 anos. Você que me acompanha mais tempo já ouviu falando sobre isso. A nossa segunda formação é dos 7 aos 14. E dos 14 aos 21. Ali estamos completamente formados, tudo aquilo que nós trazemos dentro das nossas emoções, nossa construção emocional. E aí, vamos colocar que tudo que eu trago dentro dos 0 aos 7, que é a parte mais impactante dentro da nossa construção, por que dos 0 aos 7? Porque ali nós não questionamos tudo que nós vivemos ali, que recebemos, né, daquele que está nos criando, né, seja os pais, os avós, as pessoas que são responsáveis pela essa criação, tudo que eles nos apresentam é real.
Ali é real. A gente acredita em tudo. Em tudo. Então, essa primeira fase, tudo que a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente sente é real e é verdadeiro. Por que, que é real e verdadeiro? Primeiro, são pessoas que estão no nosso convívio diariamente. E essas pessoas, elas têm um poder sobre nós muito grande. Primeiro que nós não temos uma consciência do certo e o errado ainda. Então, tudo que a gente vai recebendo ali, a gente vai, né, digerindo aquilo ali de certa forma. E esses formadores, que são os nossos pais ali, enfim, aqueles que são responsáveis, e como eles têm grande autoridade sobre nossas vidas, ali vai sendo também formado. Então, seja coisas boas ou seja coisas ruins, que eles estão formando na gente, a gente vai acreditando como uma verdade. E, geralmente, essas pessoas que mais nos relacionamos ali dentro dessa criação são as pessoas que têm acesso livre na nossa mente, na nossa construção. Por quê? Porque você confia. Você não questiona muitas coisas. Primeiro que você já é tão natural, você vai crescendo diante daquela realidade, diante daquele ambiente, que você nem sabe quando a gente começa a ter uma comparação, quando eu saio dessa fase dos 7 aos 14, eu começo a conviver com outras pessoas e começo a trazer comparações. Ali começa uma transformação. Mas até os 7, não. Assim, na minha casa, os meus pais, né? Minha casa era uma casa que tinha muitas pessoas, fora a família. Então, era uma casa que sempre estava cheia de gente. Minhas tias, primos, amigos, sempre tinha muita gente. Então, além da informação que eu trouxe, né, da minha mãe, do meu pai, eu também trouxe informações dessas pessoas que estavam ali diariamente. E isso tudo vai trazendo influência e marca para você. Então, se você viveu num lar disfuncional, de diversas formas, você vai trazer aquilo como referência. E isso também vai imprimindo na sua identidade, quem você é de fato. E aí, como que nós fomos ensinados ali, dentro dessa até os 7 anos ali, muitas das vezes, se a gente nem podia questionar, vamos falar assim da nossa geração aí, né? A gente não questionava muito, né? Porque a gente tinha medo de apanhar, de ter uma correção. Então, mesmo que você não concordasse, você também não questionava, deixava passar. Só que dentro dessa percepção, você foi trazendo dentro de você, talvez, que você não podia questionar fora dali também. E aí talvez você aceitou muitas coisas na sua vida, e tenha aceitado até os dias de hoje. Porque o seu cérebro ainda não tem uma informação de que você pode questionar, de que você pode fazer diferente, de que você pode perguntar. Para você entender tudo que o seu cérebro ele cauteriza uma informação de verdade e você cresce com aquilo, mesmo você sabendo que pode fazer, você não faz. Não sei se está fazendo algum sentido. Dentro disso que você está falando, Viviane, eu acho que a gente acaba se acomodando, né? A gente acha que vai vivendo no automático, né? Aceitando tudo. A gente nem tem discernimento do que é o certo, do que é o errado. E aí a gente vai vivendo no automático, vai aceitando determinadas situações. Não é assim? Exatamente. A gente vive de forma automática com aquele armazenamento que já temos dentro da gente. Exatamente isso. Nós não fomos ensinados a questionar, aceitamos e pronto. Por que não fomos... Isso dentro do nosso lar, dentro da escola, gente, ao nosso tempo, não era como os dias de hoje, né? Vocês têm filhos, sabem que hoje o ensino ainda é muito mais vulnerável, talvez, do que na nossa época. Então, a gente não questionava, né? Eu lembro que eu tinha uma professora brava que ela batia com régua. E aí, se você fizesse bagunça, então você também não tinha muita autonomia para questionar nada, para fazer diferente, porque você tinha medo.
Então, muitas das vezes, a gente não nos posicionava de uma forma diferente por medo. Só que, o que acontece? Dentro dessa criação, eu quero que você traga aí, dentro do seu caderninho, da sua caneta, aí, se alguém quiser abrir a câmera para eu não me sentir tão sozinha, ninguém está te vendo além de mim. Vai ser legal, tá? Estou falando para mim e me vendo. E aí, eu queria que você colocasse num papel. Obrigada, Adriana. Queria que você colocasse num papel. O título também está aqui, eu não tinha visto. Todas as palavras que, de certa forma, impactam a tua vida até hoje. E eu vou trazer alguns exemplos disso para te refrescar a memória, porque também é tão automático aquilo que tem em você que você nem consegue identificar. Deixa eu contar uma coisa. Sábado eu fui levar uma palavra para umas mulheres e eu achei muito interessante que tinha uma mulher lá que estava junto com a filha. E eu falei um pouquinho disso e aquela mulher falou assim para mim, porque como que eu ajo com o filho que ele acha que eu faço determinada coisa, talvez depois ela até vai escutar essa aula, que eu acho que ela está dando dúvida. O filho acha que eu sou uma pessoa influenciável por outras pessoas, mas eu não me vejo assim. Mas sempre fala que eu estou sempre indo pela opinião do outro. Mas eu não sou assim. E eu achei muito interessante, porque realmente nós não nos vemos assim. Só que dá ouvido quem está te enxergando de fora. Alguma coisa a pessoa está vendo que você não está vendo. E talvez você não precisa nem tanto, né, tipo assim, como ali era o filho que estava corrigindo aquela mãe, trazendo essa percepção, a mãe não deu importância, porque era filho. Talvez se fosse uma outra pessoa, ela tinha ouvido de uma forma diferente. E aí, eu falei assim, olha, pergunta para Deus, Deus, sabe que eu sou uma pessoa mesmo influenciável? Será que eu estou agindo dessa forma? Porque quando você começa a fazer pergunta para você, você vai entendendo algumas coisas, vai te fazer sentido. E parece que aquela moça, né, talvez tenha esse perfil e realmente não percebe, porque a filha achou o máximo quando eu falei isso. E aí por quê? Porque agimos de forma automática e não nos damos conta. Eu me lembro que meu marido sempre dizia assim, você é a dona da razão, Viviane. Você sempre é a dona da razão. E dentro de uma discussão. E eu ficava pé da vida. Porque eu falava, não sou dona da razão, eu não gostava que ele falava isso de mim, porque eu não me enxergava assim. Só que depois que eu estou passando por esse processo de autoconhecimento, com certeza eu era a dona da razão. Claro que eu não vou dizer isso para ele, eu tenho até que falar baixo que ele está aqui do lado. É claro que eu vou dizer, mas realmente ele estava certo. Então, assim, porque nós não enxergamos. Então, para a gente fazer um raio-x daquilo que trazemos e o quanto que isso sabota a gente e impede da gente crescer, e você vai perceber que muitas coisas na sua vida está travada, está sem desenvolver ali, sem romper, porque os rótulos que você adquiriu para você, sem mesmo perceber. Então, olha só, eu vou falar algumas palavras, e você vê se você se identifica com isso. Não precisa me falar, ninguém vai ver essa lista, somente você. Eu quero que você seja o mais honesta possível com você. Você vai falando e a gente vai anotando, é isso? Vai anotando aquilo que faz sentido para você. Tá? Porque anotar, gente, anotar, o seu cérebro, ele trabalha muito mais do que você somente ouvir e pensar. Então, quando você anota, o seu cérebro pensa 5 vezes mais naquilo que você está fazendo. Então, traz um poder aí. Isso vai entrar palavras positivas e negativas, Não, Viviane? eu vou falar só palavras negativas. Tá bom. Tá? E se você for se identificando, você vai anotando. Hoje, você se enxerga uma pessoa, que é uma palavra até muito usada hoje em dia, uma pessoa escassa,
que o nome hoje em dia é escassez. Você entende que você carrega escassez sobre a sua vida? O que seria uma pessoa escassez, né? Seria uma pessoa que não se vê merecedora de nada. Seria uma pessoa que tudo é muito difícil para ela conquistar. Que todas as pessoas conseguem, mas você não. Aí talvez você fale assim, não, eu mereço o melhor. Tá, mas você vive isso? Você se vê uma pessoa incapaz em muitas coisas que você deseja fazer e não consegue? Você se vê uma pessoa que vive se sabotando para dar próximos passos? Autossabotagem? Sentimento de fracasso, inferioridade, medo, vergonha. Se vê uma pessoa tímida, insegura, carrega uma baixa autoestima. A baixa autoestima, ela traz uma pegadinha, né? Porque talvez você pensa assim, não, eu me acho até bonita, né? Mas será que, para que você se enxergue bonita, você exagera um pouco nessa apresentação que você traz? Porque a sua baixa autoestima é tanta que você precisa se vestir de uma forma para chamar muita atenção, para que você seja vista. Você olha para você e falta amor próprio? Ou você se ama abundantemente? Que eu acho difícil, nós não desenvolvemos isso. Falta de merecimento. Essa é uma crença muito enraizada na humanidade. Uma pessoa ciumenta, insegura acho que eu já falei, né? Culpa, sempre se sente culpada. Acontece qualquer coisa e está lá você se sentindo uma pessoa culpada por tudo e por todos. Traz uma alta condenação, julgamento. O julgamento ele pode ser um julgamento próprio, você sempre está se julgando ou sempre tem algo para julgar o outro. Uma pessoa que reclama muito, reclamação, está sempre fazendo isso. Também é algo bem desafiador. Luto, carrega um luto, talvez até um luto de pessoas vivas, como eu carreguei. Ódio, tem sentimento de ódio por alguém, por alguma situação. Falta de perdão, diz, não posso perdoar o fulano pelo que ele me fez. Respira, hein? Respira, a lista é grande. Raiva, explosão de raiva, decepção. Para mim, uma das maiores dores que eu já vivi. Preocupação excessiva, está sempre pensando no negativo. Repete para mim depois do ódio, que minha internet se travou. Depois de onde? Ódio. Falta de perdão, dificuldade em perdoar, né? De perdoar o próximo e perdoar a si mesmo. Raiva. Eu costumo dizer assim, né? Depois que esquenta, acabou. Ferveu, acabou. Aí a gente já fala tudo que não é para falar, né, Aí Viviane? acabou, né? Decepção,
Preocupação excessiva, está sempre pensando no negativo, não consegue ver coisas boas. Preocupação é uma pessoa que sempre está em dúvida do que fazer, impaciente, irritação, frustração. Impotência diante de algumas situações, se sente vítima. O vitimismo faz muito parte de nós, gente. Como somos vítimas de nós mesmos. Desânimo, acusação, uma pessoa vingativa. Depressão, ansiedade. Impotência, não sei se eu falei. Falou. Apatia. O que talvez você ouviu lá na sua infância do tipo desastrado? Você não vai dar nada nessa vida. Tudo que você começa, você não termina. Você é burro. Tem dificuldade para aprender. Você não nasceu para isso. O que você ouviu lá na sua infância que te marcou? Anota aí nesse papel. Eu me lembro que eu ouvi da minha mãe, ouvia dela o seguinte: tudo que você começa, você não termina. E que dificuldade, como que é difícil romper essa palavra, tá? Como que é difícil. Eu luto comigo diariamente, quando essa palavra tenta me parar. Eu vou lá e faço ela acontecer. Isso O é meu sério, eu escutei muito. Você sonha demais. Você sonha demais? Eu ouvi a minha vida toda, você não é capaz. Aí eu lembro que quando eu comentei que eu ia fazer o concurso da prefeitura, né? Eu lembro meu pai falando, não sei para que você não vai conseguir. E aí aquilo ali, né? E eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que agora tudo que eu vou fazer, eu só falo depois que eu realizo. Porque se eu não tivesse confiado em mim, hoje eu não estaria com o meu concurso, né? E olha que interessante isso. Por quê? Para que você não vai conseguir, mas você conseguiu. Você provou não só para ele, mas para você que você conseguiu. E ainda assim, essa palavra ainda fica martelando, né? É. Para você ver o quanto que é importante, lá no início que eu comecei falando, o quanto que é importante o que esses pais, essas pessoas que são referência para a gente, eles impactam a nossa vida com essas palavras. Eles fazem por mal? Não. Não. Isso eu aprendi com você, né? Porque a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia ainda, né? Porque a maneira como, talvez seja a maneira como eles também foram criados. É. E carregamos, às vezes, esses tipos de palavras para os nossos filhos, tá? E hoje, quando ele se refere ao meu filho dessa forma, aí na hora eu declaro, né? Porque eu sou autoridade dele. Ele como avô não compreende, mas eu como mãe eu compreendo e eu declaro na minha mente, né, que aquilo ali não vai fazer parte da vida do meu filho. Então, para você ver, Adriana, que algo tão enraizado no seu pai, talvez seja uma dor que ele carrega, porque se ele ainda continua repetindo essa frase, está dizendo muito mais sobre ele do que o que ele está declarando na vida do outro. É verdade. Só que até a gente ter esse esclarecimento, né, Liliane? Olha quanta vida. Eu com 50 anos fui aprender com você, né? Magoa muito, paralisa a nossa vida. Então, uma palavra que a minha mãe dizia muito: você nada do que você começa e você termina. Como que eu carreguei essa marca na minha vida? Como que eu carreguei?
Eu começava a ler um livro, eu não terminava. Eu começava a fazer qualquer coisa, eu não terminava. E aí aquela palavra sempre ficava dentro de mim. Mas aquilo não era uma verdade. Só que eu estava carregando como verdade. Eu carreguei como uma verdade. Não importa quantas palavras dessa que eu falei você anotou. E o que o outro falou para você, como você está se vendo hoje. O que importa é a maneira como você se enxerga. Ainda que o outro falou, alguém te disse isso, eu tenho certeza que você vive uma realidade diferente. Só que a palavra continua lançando na sua cabeça, tentando formatar quem você igual essa palavra vitimismo, né? Hoje eu estava ouvindo um pastor pregando de manhã um devocional sobre essa palavra, que foi muito no meu coração. Porque a gente tem que guerrear contra nós mesmos, né? Porque às vezes a gente realmente está passando uma luta, se coloca como pobre coitado. Não, a gente tem que lutar aquilo ali e vencer, né? A gente não pode se entregar naquilo ali. O vitimismo, ele é muito, muito real em todos nós, sabe? Nós somos vítimas e a gente carrega e arrasta isso. Somos vítimas porque devemos tomar uma decisão e não conseguimos. Somos vítimas de algo. Somos vítimas porque queremos fazer algo, mudar alguma coisa e continuamos ali. Então, somos vítimas de quem? Somos vítimas da gente mesmo, primeiro. A gente é verdade. Porque nós somos as únicas pessoas que podemos mudar algo em nós. Mas por que eu não faço? Então, o outro não tem como saber a proporção da nossa dor, né, Viviane, daquilo, mesmo que aquela pessoa afetou a gente. Ele não tem dimensão de como ele afetou a dor que a gente sente, né? Não tem. Isso é uma verdade. Por que ele não tem? A pessoa que nos feriu de alguma forma, na verdade, por que nós nos sentimos tão feridos pelo outro? Por quê? Porque geramos expectativas no outro. Expectativa é uma das coisas que mais... deixa eu usar uma palavra aqui... que mais nos arrebenta nos dias de hoje pelo fato, porque eu gero expectativa no fulano, que ele não vai fazer nada de mal contra mim, só que eu não sou ele, eu não penso como ele, não pensa como a mim, ele vai fazer do jeito que ele pensa, dos valores dele. E aí eu me frustro, eu me decepciono, porque... Então, assim, porque eu decidi acreditar demais. Por isso a decepção. Agora, será que o outro errou sozinho? Ou eu é que depositei muita expectativa? A gente tem que parar para pensar. Então, eu vou repetir novamente, rápido, né, para quem chegou depois. Quais desses sentimentos, dessas palavras, você carrega como verdade na sua vida? Então, se você perdeu alguma palavra, se você se identificar com alguma coisa, você anota aí nas suas anotações. Escassez, incapacidade, autossabotagem, fracasso, inferioridade, medo, vergonha, timidez, insegurança, baixa autoestima, falta de amor próprio, merecimento, ciúme, desequilíbrio, insegurança, acho que eu já falei, culpa, condenação, julgamento, reclamação, luto, ódio, falta de perdão, raiva, decepção, frustração, ansiedade, pessimismo, sentimentos de vingança, impotência, desânimo, acusação, uma pessoa vingativa, apatia, palavras como burro, desastrado, você não vai dar em nada, você não vai conseguir, do que você começa, você não termina. Qual dessas palavras você anotou na sua listinha? A minha foi grande, tá, gente? Eu vou até me
A Vou minha até, também. como é que vou me denunciar aqui, a minha foi grande, hein? Essas aulas têm falado muito comigo aqui. Olha que a Viviane já rompeu, hein? Meu Deus do céu. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai se conhecendo e vendo quantas camadas ainda precisa ser retirada. Então, quantas palavras dessas faz algum tipo de sentido para você? O que mais te chama atenção? Quantas dessas palavras que você anotou aí na sua fichinha te paralisou até os dias de hoje? Te tornou incapaz de você seguir adiante, de você tomar decisões? Lembra do seu pai, da sua mãe? A Adriana aqui relatou uma palavra que ela ouviu do pai. Para que você vai fazer? Você não vai conseguir mesmo. O quanto que isso trouxe peso sobre a vida dela, o quanto que isso paralisou ela, mesmo ela não sendo aquilo, porque ela fez e conseguiu. Mas o peso dessa palavra, o quanto que falou ali, que trouxe coisas ruins e negativas, isso que eu quero que você entenda. O tanto de palavras que você tem carregado na sua identidade, quem você é de verdade, de uma forma mentirosa, de uma forma enganosa. Quero que você, diante dessas palavras, traga na sua consciência, porque enquanto eu não escrevo, enquanto eu não coloco no papel, isso fica só voando dentro de mim. Escreve a frase que você ouviu que te marcou. Eu disse a minha, né? Nada que você começa, você termina, você não vai conseguir. E é muito ruim, gente. É muito ruim. A questão do merecimento. Nós não nos sentimos merecedora de receber algo. Sabia que eu tinha dificuldade, e ainda tenho um pouco, das pessoas me agradecerem por algo? Porque eu achava que eu não era merecedora de ninguém ser grata por que eu oferecia algo. Eu só podia entregar, só fazer, mas vir aqui me retribuir algo que eu fiz, aquilo me gerava um desconforto terrível. Porque dentro da minha dor da rejeição, eu entendi que eu só tinha que dar para que eu não fosse rejeitada novamente. Eu nunca entendi que eu tinha que receber algo de alguém. Eu tive uma pessoa, eu tenho, né, ela está na minha vida até hoje, que ela me ensinou tanto, mas tanto, com um abraço. Ela é a mulher do abraço. Né? A Angélica vai saber quem é. Ela te vê, ela abraça. E quando eu comecei a ter muito contato com ela abraça e fica. Menina, aquilo me dava uma agonia dentro de mim. Ela abraçava e ficava abraçadinha, balançando assim, ó. Eu ficava assim, meu Deus do céu, não vai me largar, não. Mas isso era questão de segundos. Não é minutos, não é horas, é segundos. Aquilo me gerava um desconforto tamanho. Por quê? Eu não estava acostumada a receber nada. E aquilo me gerava muito desconforto. Ela me ensinou tanto, mas tanto, isso já há alguns anos, né? E ela falava assim, nossa, eu sou muito grata pela sua vida. Gente, pensa numa Viviane do tempo das cavernas. Era eu, alguns anos atrás. E ela falava assim, você me ajudou tanto. E eu falava, mas eu ajudei em quê? Que mulher maluca. O que ela está falando? Porque eu não via valor em mim. Eu não tinha valor. Quando você não se enxerga o valor que você tem, tudo que te falam você rejeita. Eu não tinha valor, eu não via valor em mim relacionado à minha mãe. Eu estou cansada de dizer isso, mas sempre tem gente nova para ouvir. Não é o que a minha mãe fez comigo, foi como eu me senti. Eu senti que a minha mãe não me amava e que eu tinha que fazer o tempo todo algo. Então, eu não merecia nada a não ser entregar, a não ser servir. Gente, eu servia de uma forma assim... Eu tinha que fazer, eu não queria nem saber como, de que forma, se eu ia tirar de mim, eu tinha que fazer. Porque eu achava que eu só ia ser aceita assim. Tamanha da dor da rejeição que eu carregava.
Então, o merecimento, a crença do merecimento, para mim, é algo que eu luto todos os dias. Todos os dias. Quando eu estou dentro de um evento, de alguma coisa que eu escuto muito isso, muito obrigada, você me ajudou muito, você transformou minha vida, ainda me gera muito desconforto, mas eu já sei lidar. Hoje eu entendo que a Viviane é um canal que se dispôs para abençoar outras pessoas. Eu consigo entender isso, mas dizer que isso é 100% confortável para mim, não. Eu estou, cada dia, construindo esse merecimento em mim. Então, eu gosto, semana passada, acho que a Adriana comentou o seguinte, como se fosse assim, tá, Adriana? Mas você tem alguma oscilação, alguma situação? Porque parece que a Viviane é 100% sempre, né? E não, nós estamos em construção, gente. Eu gosto sempre de trazer exemplo meu, eu gosto sempre de falar de mim, porque assim eu não exponho ninguém, né, de certa forma, e quero que você entenda que eu sou tão humana quanto você. Os meus desafios são muito grandes como o seu, mas eu não desisto. Eu estou numa construção diária e eu vou até o fim. Então, independente do que você trouxe aí nessa listinha sua, quero que você tenha consciência de como que você está lidando com você até aqui. Se você quiser abrir o microfone e falar um pouquinho e compartilhar algo, a gente está aqui. Você não está sendo gravada aqui, você não está sendo mostrado, só eu te vejo. Mas talvez aquilo que você vai dizer pode abençoar outra pessoa que está aqui, né? Fique à vontade, se você quiser, pode abrir o seu microfone. Então, o que você vem ouvindo a seu respeito, ele vai gerar quem você é hoje. Pode falar. Você falando, assim, a gente escrevendo as nossas crenças, né, do não merecimento do merecimento, me lembrou um vídeo que eu vi. Eu estava até comentando com a Gisele, de você fazer um pote de arroz com palavras de bênçãos e no outro com palavras de maldição. Faz um teste durante 7 dias. Ali você vai ver o quanto que nós. Ali é nós, né? Desde quando pequeno até o dia de hoje. Se a gente só proferir palavras de maldição, você não vale nada, você não presta para nada. O que você vai ser? A gente vai se tornar aquilo dali. Mas se a gente falar palavras de bênção, e vai ser para ser bênção mesmo. Então, a gente tem que medir as nossas palavras, porque a gente não tem que errar com os nossos filhos como nossos pais erraram. Hoje, a gente consegue entender isso, mas na nossa fase, quando a gente era pequeno, a gente não entendia. E a gente fazia o quê? Só engolia, engolia. Foi o vídeo que você postou essa semana, do cérebro com as suas gavetas lá, com as malas. E aí, para tirar? É muita casca que tem que tirar. Umas mais grossas, igual a cebola, e outras mais finas. E assim vai, até chegar lá no miolo. Às vezes, chegando no miolo, a gente já está na eternidade. São muitas, Mas é isso. É uma construção diária. Essa semana eu coloquei bastante vídeo lá relacionado exatamente a isso que a gente ia ter aqui. Então, ontem eu falei, né, sobre o poder das palavras que saem da sua boca, o quanto que isso gera vida e gera morte. Isso é uma realidade, gente. É o que a gente está falando aqui. Aquilo Oi, que você Vinha. ouviu. Sim. Então, aí, para você ver como que realmente esse negócio da palavra é totalmente força e isso passa a tornar a sua realidade. Hoje, eu escuto muito, assim, das pessoas, né? Pela forma como eu mudei de vida, assim, drasticamente. As pessoas, Gisele, você tá tão linda, você tá tão bonita, você tá podendo fazer isso, você... sabe?
Acho que de tanto os outros falarem que eu posso, que eu faço, que eu tô bonita, que eu tô assim, eu realmente fiquei. Como também, quando foi para me espizinhar e que as pessoas falavam, eu também fiquei. Então, Exatamente. esse poder da palavra, ele é tão forte que eu vivenciei os dois lados já, entendeu? E vira e Exato. mexe, não. Vem um inimigo aqui querer jogar umas palavrinhas aí. Eu jogo as palavrinhas dele tudo no buraco fundo, nego. Ô, Gisele, mas muitas das vezes esse inimigo que joga as palavrinhas é eu e você, tá? É isso aí. Nós abrimos a nossa boca para declarar coisas ruins sobre nós mesmos. Sobre nós Verdade. mesmos. Isso também Então, acontece. muito, nós somos muito assim, sabe? E eu sou tão ansiosa. Esses dias o meu filho falou, não, eu sou muito ansioso. Eu falei, não, você não é ansioso. Aí hoje ele falou alguma coisa que eu disse para ele assim, nossa, você é muito ansioso. Ele falou assim, ué, você falou que eu não sou ansioso, que eu não posso declarar isso para mim. Aí eu falei, é verdade. Eu disse, é verdade, me perdoa. Você é o que mesmo? Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Eu falei, é exatamente isso. Então, Amém. quer dizer, nós, porque está tão enraizado na gente que nós vamos falando. É, Eu acho muito interessante esses títulos da moda que as pessoas começam a trazer para si, né? Então, você é muito é. autista, você é muito TDAH, você é muito TDAH. isso, você... Gente, não Agora falo tudo eles nem para você, rotulam as crianças, né? tudo rotula. E rotula de uma forma extremamente negativa, porque tanto uma pessoa com diagnóstico de TDAH quanto uma pessoa com diagnóstico de autismo são pessoas extremamente inteligentes. Mas Inteligente. ninguém E as fala isso. pessoas parecem que estão desfazendo. Eu que trabalho com Ninguém fala criança, isso. né? Se A você gente vê traz muito. um diagnóstico para alguém dizendo assim, seu filho tem TDAH, a pessoa cai o mundo. É, Cai o mundo. E não é, gente, a pessoa, ela muitas das vezes. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui que está apitando aqui. Muitas das as- vezes, já estou chegando. Essa informação que tanto a gente fala, quanto a gente recebe. Então, assim, alguém escuta uma palavra dessa sobre autismo, TDAH, o mundo cai para aquela mãe. São crianças subdesenvolvidas, que têm uma inteligência fora do comum. Só que os normal, rótulos negativos pesam muito mais. Sabe? São crianças, o autismo principalmente, porque eu tenho um sobrinho autista, é uma criança que necessita de um acompanhamento um pouco diferente, sim, porque eles apresentam outras necessidades, mas não é uma sentença, gente. Não é uma é. sentença. Pois é, Binha. Na Eu verdade, posso. pode falar. Então, é, eu sofro isso muito, porque tem a entonação conforme a pessoa te julga dessa forma. Eu tenho TDAH, né? Eu sou totalmente. Mas aí tem pessoas que falam. Lá vem Gisele com o do TDAH dela. Olha só, que não sei o quê, que não sei o que lá. Mas falam de uma forma já agressiva. E isso me Pejorativo. incomoda. Isso dói. Tipo assim, não pode dar pra Gisele porque Gisele tem TDAH. É sempre. Tem pessoas que agem, que falam isso, fazem isso de uma forma para querer me diminuir. Eu sinto isso. Mas eu, na mesma hora, eu falo, ainda bem que eu tenho TDAH. Aí eu fico rindo de mim, eu fico rindo da pessoa. Porque eu, pelo menos, eu falo assim, eu sou inteligente, cara, sinto muito que você não é, entendeu? E tem que Engraçado, usar isso como se fosse um defeito para me atingir. eu Isso acho, sou eu pensando, entendeu? Na minha Gisele, eu acho cabeça é engraçado, assim. né? Que quando o meu filho mais velho também tem o diagnóstico de TDAH, e esses dias eu e ele, a gente riu tanto, porque eu falei assim, filho, você guarda a raiva do fulano? Aí ele falou assim, mãe, eu nem, não consigo guardar raiva, porque eu esqueço.
Ela tem Pois facilidade. é, eu também, eu sou desses. Tirando quando é aquela minha raiva, né, que você sabe, né? Tirando Sim. aquela, eu também esqueço. Eu fico com raiva na hora e depois passa. Ele falou, esqueço, eu não consigo guardar raiva de ninguém, porque eu esqueço. E é exatamente isso, É entendeu? verdade. Esse É comportamento. bem isso. Mas vocês conseguiram, dentro dessa lista que eu trouxe aqui para vocês, e isso foi uma lista só para você clarear. Tem muitas outras palavras que você pode acrescentar aí, e eu quero que você deixe essa lista em aberto, tá? Dentro do seu caderninho aí. Por que em aberto? Porque vão vir mais palavras para você colocar aí. Então, foi uma palavra que vai lá e anota. Para que você vai anotar? Porque você ressignificar ela. Exatamente. Palavra dessa que você colocou de forma negativa, depois você vai fazer uma outra lista trazendo o sentido positivo dela. Todas essas palavras têm um sentido positivo. E aí é que você vai trazer a ressignificação disso. Então, você vai, eu sou estabanada. Você vai lá ou ler de uma outra forma. Gente, quantas pessoas, eu lembro, minha irmã, né, caçula, quanto que a gente já falou isso para ela? Você é lerda, você é estabanada, você é isso. Olha os rótulos que a gente vai trazendo para amaldiçoar na vida da outra pessoa. Não faça isso. Da mesma forma que hoje eu penso muito antes de trazer uma palavra para alguém, até de forma profissional aqui, como eu escuto muita coisa, na hora de eu colocar as palavras, eu tento pegar as melhores palavras para trazer conforto para aquela pessoa, sabe? Porque ela já está carregando tanta coisa. Começa a trazer isso para você. Começa a trazer isso para você, para que você comece a tanto vigiar as palavras que você vai dizer para o outro, mas também para si próprio. Quando você começar a dizer, olhar para você e dizer, eu sou assim, não, eu não sou assim. Começa a se corrigir. Pode falar, Tio. Mas hoje a gente tem conhecimento disso. Na nossa infância, a gente mal sabia o que era a criança estabanada, a gente mal sabia o que era aquilo. A mesma coisa quando a gente tratava da nossa irmã Verônica. A gente não tinha conhecimento. Exatamente. Hoje, graças às suas consultas, a gente tem conhecimento disso e sabe o quanto isso faz mal para a gente. Mas não faz mal para a gente hoje. Isso fez mal para a gente na nossa infância e a gente não tinha esse tipo de conhecimento. Exatamente. Mas o que é interessante nisso, e a palavra, Tito, de Deus, ela tem até uma referência para isso, não vou lembrar agora onde está. Se alguém for melhor de Bíblia do que eu, pode falar aí. A palavra diz o seguinte, que tudo aquilo que foi feito no tempo da ignorância já te foi perdoado, porque você não sabia. Agora, a partir de hoje, que você está tendo essa consciência e você continuar fazendo, aí sim a responsabilidade é maior. É verdade. Aí é burrice. Aí você vai responder realmente pelos seus atos, porque realmente fomos criados dessa forma, de uma forma muito grosseira. Ah, por quê? Porque meu pai e minha mãe foram péssimos? Não, porque eles também não tinham esse conhecimento. Eles também não tinham esse conhecimento. Se nós hoje estamos tendo esse conhecimento, vamos passar daqui adiante para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, de uma forma melhor. Gente, o mundo já está tão mal, já está tão pesado. Verdade. Sabe, eu fico assim, A gente ainda vai complicando mais ainda, sem, né, desnecessariamente. sim, na porta de escola, gente, meu Deus do céu, quando você está com muita gente assim, deixa eu usar uma palavra, né? Quando você está envolvido com muitas pessoas, talvez com uma mentalidade um pouco menor que a sua, você escuta tanta coisa pesada, tanta coisa que aquilo vai te ferir. Eu falo, meu Deus, que dor que eu vi isso. Porque o que isso vai causar na vida dessa criança que tem informação? Eu pego 6h30 da manhã, né? Então eu vejo as mães levando as crianças, tadinhas, nem acordaram, xingando aquelas crianças com os nomes que eu falo, ai, tem misericórdia, né? As crianças às Mas aí vezes assim, chegam com aquela... Adriana, sem nenhum tipo de julgamento, vamos olhar para um outro lado, né? Eu também fico assim, meu Deus, que dor se ela soubesse o que ela estava fazendo, de falar isso para essa pessoa. com certeza. O tempo da ignorância mesmo.
Ela não Aquela conhece pessoa outras palavras. nem tava preparada para ter aquela criança ali, né? Nossa, eu escuto assim, ó, arrastando sua peste, não sei o quê, vai para o inferno. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, Deus, porque ela não sabe nem o que está dizendo. E isso vai arrastando, gente, vai arrastando, tá? Agora, deixa eu falar. Dentro dessa lista, você tem essa missão, até a próxima aula, de escrever uma nova percepção de todas essas palavras que você colocou e vai continuar colocando aí, tá? E aí, eu quero que você traga. Então, a gente já sabe como fomos formados e temos uma referência, que é a imagem e semelhança do Criador. Agora, como eu me enxergo, como eu me vejo, o quanto que isso impacta a minha vida. Tá? E aí, se você vai olhar para um lado, olhar para o outro e transformar, né? O que é? Vocês que me acompanham aqui já sabem que a ressignificação é você trazer um novo sentido para aquilo de negativo que você viveu. Tá? Tirar esses rótulos que você vê adquirindo com você. Tirar, arrancar ele da sua vida. Não, isso não me pertence. Quando você trouxer alguma palavra, até você, Gisele, com esse diagnóstico de TDAH, usar esse rótulo para coisas positivas, para saber o quanto que você é capaz, o quanto que você é eficiente, o quanto que você está um passo à frente de muita gente pelo nível de inteligência que você tem, facilidade. Então, usa isso a seu favor e não se vitimiza e pega esse rótulo de forma pejorativa para te paralisar em muitas coisas. Então, começa a ensinar essas pessoas que estão à sua volta, trazendo palavras pejorativas para você, começa a ensinar elas o quanto que um TDAH ele tem muitas coisas boas, não são poucas, não. Muitas coisas boas. Tá? Da mesma forma que a gente enxerga assim, para você entender o quanto que nós, humanos, feito imagem e semelhança de Deus, que é assim Nossa, é algo assim que a gente não consegue nem mensurar do que é isso, e que nós não enxergamos assim. Você já viu o Sol, né? Porque Deus criou todas as coisas. Então, você já viu o Sol brigando com Deus, que está muito quente, que ele queria ser a Lua? Você já viu a galinha brigando com Deus, que ela queria ser um peixe? Ou o peixe brigando com Deus, por que o Senhor me fez peixe? Eu queria voar. Você já entendeu a humanidade reclamando? Por que nós reclamamos tanto? Então, que a gente comece a trazer uma nova percepção da gente. Gente, eu não estou dizendo isso porque a Viviane faz isso e é 100%. Não, eu estou numa construção também. E hoje, durante o dia, eu pensei várias vezes de marcar essa aula. Meu dia foi muito intenso. E eu disse assim, não vou marcar, eu vou continuar, porque eu também estou aprendendo a ser uma Viviane melhor todos os dias. A autorresponsabilidade, né? Eu também estou em construção. Então, vamos que vamos. Então, parece brincadeira essa comparação que eu fiz, mas pare de questionar e comece a assumir realmente quem você é e aquilo que você precisa mudar em você para se tornar uma pessoa melhor. Diante da nossa referência que eu trouxe aqui semana passada, Deus te fez imagem e semelhança dele para você governar sobre todas as coisas, dominem sobre todas as coisas. Você é uma pessoa que domina ou você é uma pessoa dominada? O que você se identifica? Que você comece, a partir de hoje, a entender um pouco mais. Será que eu domino? Porque aí vem algumas acusações na sua cabeça dizendo você não consegue dominar nem você, como é que você vai dominar alguma coisa? Porque a intenção é sempre nos enfraquecer. Eu quero que você comece a deixar essa verdadeira imagem e semelhança e para que você foi criado para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas emoções. E foi isso que eu fiz sobre a minha vida hoje. Eu dominei sobre as emoções que eu estava vivendo e disse, eu domino, então eu vou para cima. Eu poderia muito bem desmarcar e enfiar lá no meu quarto e ficar quietinha, remoendo, reclamando. Não.
A gente tem que crescer, vamos encarar os desafios de forma adulta. Hoje eu vi uma frase que fala isso que você está falando, ó. A vida é 10% do que acontece comigo e 90% como eu reajo ao que acontece comigo. E é Exatamente. verdade, né? Como que você está reagindo àquilo que está acontecendo com você? É forte, não é fácil, mas a gente tem que encarar. Aí, depois que você fizer esse exercício, eu quero que você reflita no lado positivo todos os dias, que é essa construção diária, porque, independente da idade que você tem hoje, você que está aqui comigo, você que está escutando essa aula gravada, independente da idade que você tem hoje, toda essa construção foi feita até aqui. Não acredite que vai ser o estalar de dedo, que a partir de hoje você está tendo essas informações e que amanhã você já é uma nova pessoa. Não. Nós estamos em construção de uma nova pessoa. Primeiro, melhor para você mesmo. Porque você sendo melhor para você, você ativa um outro mandamento, que é amar o próximo como você mesmo. Então, primeiro eu tenho que amar a mim. Então, esquece essas mentiras que vêm na sua cabeça dizendo que você não vai conseguir, que isso não é para você, deixa isso para lá, isso é difícil demais. Porque temos alguém que nasceu para mentir para a gente o tempo todo. E ele faz isso com muita excelência. Todos os dias ele inventa mentiras sobre a gente e a gente decide acreditar. Diante daquilo que está à nossa volta, como a Gisele trouxe de exemplo, aquilo que vamos ouvindo, a gente acredita, e nem sempre aquilo que nós ouvimos é uma verdade sobre nós. Você nasceu para governar e você vai começar a fazer isso a partir de agora. A sua real identidade, ela começa a se formar dentro de você. E todas as vezes que você tiver dificuldades de encontrar uma palavra positiva sobre você, algo que te valida, olha para aquele que te criou, olha para aquele que te fez e veja nele as qualidades, que são as mesmas que tem em você. A Bíblia está repleta disso, tá? E quando eu falo da Bíblia aqui, lembrando, eu sei que sempre tem gente nova, não é de forma religiosa, é de forma informativa do seu manual de vida. Então, eu quero que você faça... Gente, eu não consegui silenciar aqui o meu WhatsApp, ele não para de apitar. Então, eu quero que você faça esse exercício. Tem pessoas Você quer que pegue cada palavra dessa e traga uma palavra positiva para ela, ao contrário, né? Gente, vai começar a formatar essa palavra em você para que seja uma verdade, né? Para que você transforme essas palavras em verdade para você de uma forma positiva. E aí vamos declarar ela no espelho, né? Não, e outra coisa, para que quanto mais a sua mente vê, ouve, mais ela assimila. Não tem essas post-itzinhas? Eu uso muito. Eu uso muito. Cola ela onde você vai, cola no seu espelho, cola no banheiro, cola no seu quarto, porque se a sua mente visualizar, ela vai começar a absorver muito melhor, tá? Deixa as pessoas chamarem de maluco, não tem problema. Coloca, não tem problema não. Eu estou construindo uma nova pessoa aqui. E tem pessoas que chegaram até aqui na nossa segunda aula e vão seguir adiante, porque está fazendo sentido. E outras vão ouvir e não vão seguir adiante, porque já desistiram muitas vezes de si mesmo, já não acreditam mais, e está tudo bem. Cada uma está vivendo o seu processo, e na hora certa as coisas vão dar continuidade, né? A nossa próxima aula, alguém quer dizer algo? Fez sentido? Nossa, maravilhoso. Fez sentido aí para vocês? Se não quiser falar, pode escrever no chat. Por quê, né? Eu tenho entendido isso, né? Do quanto que nós estamos distantes de nós mesmos. E se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu sou tudo que falam a meu respeito, se eu sou uma construção daquilo que eu fui formado, eu não sei quem eu sou. Eu não estou vivendo o meu melhor.
E eu quero muito que você ative essa identidade, assim como eu estou ativando em mim todos os dias, para que a gente se torne uma pessoa melhor, para que eu sofra menos, para que esses impactos dessas adversidades diárias que vêm todos os dias sobre a nossa vida nos impacta menos, que a autorresponsabilidade da construção de quem você deve ser seja diária. Isso é uma autorresponsabilidade. Você precisa construir, você é a única, não espere que ninguém vai fazer isso por você. Não espere. Muitas pessoas chegam aqui para uma consulta achando que eu vou fazer milagre. Eu não consigo fazer nada na sua vida se você não fizer primeiro. A minha parte é te trazer orientação, é te mostrar de um lado de fora que você não está enxergando, mas quem vai fazer é você. É você que vai fazer. Você é essa responsável por isso. Então, a A partir de escolha é hoje, nossa, né? é uma escolha. E você tem o direito de escolher continuar e desistir. Está tudo bem. Está tudo certo. Assim, desde que eu te conheci, Viviane, o que que eu tenho visto de mudança em mim, né? Porque, como eu falei, parece que a gente vive nesse automático, a gente vai aceitando, né? Já tem um emprego, já tem uma família, e vai vivendo aquilo ali, e você nos leva a refletir, né? Esse exercício. Ali eu acho que a gente vai pensar, vai, né? Trazer aquilo realmente para dentro da gente. E depois que eu te conheci, esses insights que você manda, essas mensagens pela manhã, me faz assim pensar muito. Eu não tenho mais vivido naquele automático. Eu tenho orado e tenho pedido um discernimento a Deus. É isso mesmo que eu tenho que fazer? É dessa forma? Eu não quero mais viver naquilo de ipuria, entendeu? Eu quero fazer as coisas com o meu pé no chão, se é certo. Lógico que a gente não vai acertar tudo, né? Mas é como você falou, é um processo, né? É a gente caindo, levantando, né? É um processo. A gente precisa estar disposto a passar por esse processo, sabe? E sabe uma coisa também que muitas pessoas não conseguem avançar para o próximo passo? São as pessoas que sempre culpam o outro por aquilo que eu estou vivendo. É. Então, se eu estou passando por isso, porque o fulano fez, porque é por causa do ciclano, é por causa disso, nunca é a responsabilidade dela. Todas as situações que você está vivendo hoje tem 50% parte sua. Porque se você continuar lançando essas situações, essas responsabilidades para o outro, não tem mudança. Porque eu não preciso mudar, o outro que errou comigo, foi o outro que fez, então eu vou mudar o quê? Então, independente do que o outro fez, toma 50% responsabilidade sua e assuma ela e tente mudar ela, a sua parte. Você só consegue fazer a sua parte. Para com essa história de querer ajudar todo mundo, carregar todo mundo, fazer para todo mundo, que você não consegue. As pessoas só fazem aquilo que elas se disponibilizam a fazer. Você vai se desgastar, você vai se aborrecer, se entristecer, porque você está gerando expectativa em alguém que não consegue devolver para você. Então, isso é algo muito importante também, tá? A gente vai... Viviane, então eu vou deixar de fazer as coisas. Não! Você vai continuar fazendo, mas sem gerar expectativa de que o outro vai te recompensar de alguma forma. Faça sem gerar expectativa. E está tudo bem. Está tudo bem mesmo, é sempre assim. Tá bom? Na nossa próxima, eu quero adiantar, né? Eu tenho 7 camadas para falar, mas talvez a gente possa falar 2 camadas numa próxima aula. E eu não quero me estender muito, eu quero que a gente tenha aí no máximo 1 hora, para quem você depois assistir também não ficar muito cansativo. Então, a gente vai estar falando aí das próximas. Eu não estou aqui com o meu papel. A próxima camada, né? Olhar para essas dois passos que a gente deu aqui e trazer essa verdade como conhecimento. A gente vai aprender essa construção e esse passo a passo. Acho muito interessante, né? Porque muitas pessoas dizem para mim o seguinte: me procuram diariamente dizendo que queriam muito se tornar uma pessoa melhor, mas não tem condição financeira
de passar por um tratamento terapêutico. E eu me sinto na responsabilidade de ter tantas pessoas dentro de um grupo de WhatsApp, de oferecer algo que dê para todos fazerem, né? Todos participarem de uma forma que não tenha exclusão. E aulas tão poderosas como essas, poucas pessoas aderem. E por que, talvez? Porque ainda está confortável onde ela está. Porque quando não estiver e ela tiver necessidade de mudar algo dentro dela, ela vai buscar o conhecimento. Porque o conhecimento é a única chave que te faz avançar. Porque aquilo que você não conhece, você não tem como mudar. Então, assim, gratidão pela sua vida, gratidão pelo seu sim, de estar aqui comigo, por estar ouvindo essa aula gravada. Tenho certeza que ela vai agregar na sua vida, vai te trazer algum tipo de conhecimento para você mudar a sua realidade, tá? Eu estou à disposição. Depois, se você quiser me chamar no particular, pode ficar à vontade. Se você quiser assistir essa aula novamente, assista. Né? Não temos fotinha, né? Obrigada por me lembrar aí. Deixa eu tirar uma fotinha, gente. Eu sou péssima, né? Depois que eu acabo, que eu lembro. Deixa eu fechar aqui. Vocês vão aparecer? Vai abrir as câmeras? Acho que só dos nomes que eu ia tirar. Eu não estou me vendo. Onde Não, que eu estou? não precisa se ver, não. Eu te vejo. Você me vê? Tô bonitinha? Tá linda. Não tem como não ser. Imagem e semelhança não tem como ser bonito. Acho que ficou feio aqui. Acho que eu cortei, peraí. Deixa eu tirar. Vamos lá. Michele, você, que linda! Seja bem-vinda! Vamos, foi? Cadê? A Michele sumiu. Você também está aí, mocinha. Vocês ficam com a câmera escondida aí? Vocês estão igual a câmera escondida do Faustão, né? Deixa eu parar aqui minha gravação para não ficar.